Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre algo que é essencial para o ser humano, que nós fazemos de uma forma quase que espontânea, mas que com uma grande ajuda a gente consegue chegar a resultados ainda maiores, que é desenvolver a capacidade de refletir. Esse é o ponto de partida da filosofia e para esse episódio de hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer de estar recebendo a professora Lúcia Helena Galvão, que é professora da Nova Acrópole, que é uma grande incentivadora e disseminadora da filosofia no país. Acabou ganhando uma repercussão para além das fronteiras da própria Nova Acrópole, né, professora? E está fazendo um serviço magistral de popularizar algo que muitas vezes foi entendido como algo muito elitista, né, de um recorte muito estratificado dentro da sociedade. É um prazer ter a senhora por aqui. Muito obrigada, João. É um prazer para mim. Pois é, como é que surge essa proposta de trazer para dentro da sua história pessoal a filosofia e de ter um ponto de partida para essa história que hoje é de fazer com que a filosofia alcance cada vez mais pessoas e de uma forma com uma linguagem simples, direta, com uma linguagem de acesso a aquilo que de fato faz da filosofia algo útil, né? Que é ajudar a transformar a vida das pessoas. Como é que começa essa história, professora? Bom, quando eu era adolescente eu tinha dois autores que eu gostava bastante, que eram Machado de Assis e Khalil Gibran. Eu nem sabia o que era filosofia, não fazia a mínima ideia, mas no fundo o que me interessava naqueles dois era a filosofia. Nenhum dos dois é oficialmente um filósofo, mas as reflexões de vida que fazem são sensacionais. Eu percebia que eles eram diferentes dos demais, que escreviam de uma maneira muito banal, muito ligada ao dia a dia. Eles faziam questionamentos maiores e aquilo mexia comigo. Quando eu entrei na universidade, entrei muito jovem, me formei muito jovem, tive interesse em conhecer a filosofia acadêmica, mas não era o que eu esperava. Não era para mim, não tiro nenhum valor, mas para mim era um jogo de conceitos muito intelectualizado que não respondia ao que eu pretendia, que eram os meus questionamentos existenciais. E por esse ínterim eu conheci Nova Acrópole, que é uma instituição que é voltada a exatamente isso, no mundo inteiro, mais de 50 países, né, aqui no Brasil, em mais de 100 sedes, a gente tem esse trabalho de trazer a filosofia à maneira clássica, ou seja, a filosofia para nos tornar seres humanos melhores. No período clássico era assim. Se você pega livros, sei lá, do período greco-romano, a filosofia lá atrás, você vai ver que eles são todos manuais do bom viver. Ou seja, a filosofia como arte de viver humanamente bem. E a Nova Acrópole retoma esse espírito, de fazer uma conexão da filosofia com a vida, fazê-la bem prática, bem simples, bem aplicável. Essa foi uma proposta que me interessou muito e desde então eu estou em Nova Acrópole, desde os 24 anos de idade. Já vai um longo período. E é muito interessante, não é, professora? Porque essa proposta essencial da filosofia é algo que pode facilitar a vida de todos, pode melhorar a vida da sociedade como um todo, né? É quase que tem uma proposta quase que terapêutica para a sociedade, não é? Aprender a se pensar melhor, a perceber as relações em sociedade, a perceber caminhos e possibilidades para o ser humano, tem uma função magnífica dentro da nossa sociedade, não só nas individualidades, mas também dentro do coletivo. Era para colocar na água igual coloca flúor, colocar no sal igual coloca iodo, né? Mas de fato não é o que acontece. Muitas vezes esse conhecimento acaba sendo muito retido e muito elitizado também, né? Como é que a senhora percebe esse movimento da Nova Acrópole, principalmente a sua iniciativa pessoal, que acabou ganhando uma notoriedade maior, de trazer isso cada vez para mais perto de mais pessoas,
pela linguagem simples, pela linguagem direta, por um pensamento que se puxa como um fio mesmo, né? Que vai ajudando mesmo a conduzir. Pensar também é uma coisa, é uma construção, não é? Com certeza. E nós estamos na época do coletivo, onde nós nos perdemos no meio do coletivo. As pressões sociais para que você seja pensado, seja vestido, seja vivido, eu acho que nunca foram maiores na história. E a pessoa sente a angústia existencial, o vazio de não saber quem é nem a que veio. Esse vazio existencial profundo, às vezes, vai se refletindo em uma série de moléstias, até mesmo físicas. Então, a filosofia começa a mostrar como você se acha dentro de si próprio. Que é a etimologia da palavra inteligência, né? Interelegere, eleger, escolher dentro de si próprio quem realmente é você. De todas essas vozes que me dizem quem eu devo ser, quem sou eu realmente. Então, Nova Acrópole trabalha com isso de uma maneira muito especial e eu me afinizei muito com essa proposta. Você pode ensinar, pode falar de felicidade, pode falar de como criar os filhos, pode falar de uma série de coisas embasando numa lógica pessoal, humana, que não está presa a estereótipos e que tem todo sentido considerando as leis da natureza, considerando princípios, valores humanos, ou seja, encaixar o homem na sua natureza humana, de tal maneira que ele flua pelo canal correto. E é um fluir que ele acaba reverberando também, não é? Uma pessoa que de alguma forma vai buscar esse conhecimento e vai se impregnando desse conhecimento, e não só do conhecimento, mas da capacidade de pensar, né? Da capacidade de desenvolver a sua filosofia pessoal, de conseguir refletir sobre as coisas, ela também irradia para os demais, não é? Com certeza, é um ponto de vista que começa a ser um ponto fora da curva. Né? As pessoas percebem que ali já não há alguém tão influenciável, alguém tão superficial nas suas colocações, que ali tem alguém que tem fundamento, tem embasamento, que se coloca diante da vida de uma maneira mais madura, que quer estar com as rédeas da sua vida na sua mão, e isso começa a chamar a atenção. Então, a maior propaganda que nós podemos ter de qualquer coisa é sermos um exemplo prático dessa coisa. Isso irradia como se fosse uma pedra jogada dentro d'água, né? Que vai irradiando para círculos cada vez maiores. Então, cada ser humano que aprende a viver filosoficamente bem, ele é um ponto de irradiação dessa maneira de encarar a vida. E o que a gente pode pensar como viver filosoficamente bem? Como é que a gente pode pensar em estratégias que nos levam para esse resultado sobre isso que a gente está conversando? Bom, existe uma série de pontos de partida que a gente coloca dentro do curso para que a pessoa se situe dentro da vida. Entender o que é o ser humano, por exemplo. Nós temos dentro da natureza minerais, vegetais, animais, e o ser humano, que é considerado um animal também, mas um animal bem à parte, né? E cada coisa se realiza sendo aquilo que é. Então, as plantas se realizam fazendo fotossíntese, os animais sendo mamíferos, ou seja, tudo aquele que chega ao pico, ao ponto máximo de evolução, quanto aquilo que a natureza espera dele se realiza, chega à sua máxima plenitude. E a humanidade, a natureza espera dela que tenha valores, virtudes e sabedoria. Isso é o ápice do desenvolvimento humano. E isso deveria ser considerado sucesso, isso deveria ser considerado um homem que teve êxito, aquele que possui essas coisas. Quando temos esse referencial, começamos a organizar a nossa vida. Já sei o que a natureza espera de mim. Agora eu vou procurar os meus caminhos para chegar lá. Como se fosse uma pirâmide, onde todos caminham para o mesmo ápice, mas cada um pelo seu caminho. Vou encontrar os meios mais, digamos assim, associados à minha maneira de ser, mais próximos daquilo que eu sou, mas a meta é uma só. É a questão do propósito que tanto se fala hoje, né? É como se você colocasse a sua imaginação no seu último dia de vida e imaginasse qual é o ser humano que você quer ser neste momento. Com que virtudes, com que valores, que nível de domínio da sabedoria da vida, ou seja, o produto final de todo o teu esforço de vida. O que você gostaria de ser? A partir disso você tem um ponto de chegada. Pode direcionar o seu caminho agora para esse ponto. Você já não está mais a esmo, você não está mais à deriva. Você já tem um referencial, sabe onde chegar. Não é para que você fique ansiando por esse referencial, mas para que você não se perca. Ou seja, se eu busco um ideal humano, para chegar a ele eu tenho que ter uma soma de momentos ideais. Eu tenho que trazer o ideal para esse momento, viver esse momento em toda a sua plenitude. Às vezes, em quando eu olho para o meu ideal para não me perder no caminho.
saber em que direção eu estou indo. Passo a ter um referencial de valores também, porque é uma das coisas que eu acho estranha na sociedade. O que é a justiça? É o que beneficia alguém. Não há uma compreensão do que é a justiça em si, independente de benefícios pessoais. Sim. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um referencial, um ideal humano, eu sei que a justiça é aquilo que me leva para lá, que a injustiça é aquilo que me afasta. Ou seja, eu tenho uma referência de direção. Quando eu quero chegar num determinado ponto, na cortina que está atrás de você, eu sei que se eu ando nessa direção, está certo. Se eu ando para trás, está errado. Ou seja, certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, nasce a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Exato. Um ser humano que está totalmente perdido e não tem um referencial, não sabe onde quer chegar, não existe bem, mal, verdadeiro, falso, justo ou injusto. Ele simplesmente copia os padrões da sociedade. Padrões tremendamente egoístas que moldam os valores conforme aquilo que beneficia a nossa personalidade, os nossos objetivos pessoais, em geral egoístas. Sim. E é pensar que não podemos confundir isso com uma ideia de individualidade, de cada ser como um ser único, né? Porque também é justamente esse modelo que a senhora está apresentando que muitas vezes gera todo esse mal-estar dentro das pessoas e dentro do coletivo, porque elas meio que seguem por um caminho com ideais que não necessariamente preenchem as necessidades que lhes são próprias, né? A realização de cada um vai se dar a partir daquilo que se é, daquilo que se tem como referências, daquilo que se pode buscar. Não tem como, eu não tenho como vender uma ideia de felicidade que sirva para todo mundo. Uma coisa que eu falo muito na clínica é que o inferno e o céu de cada um são diferentes, né? Os meus ideais de céu são diferentes de ideal de céu de uma outra pessoa. Essa massificação que muitas vezes os produtos de mídia, eles têm uma interferência muito perniciosa dentro desse processo também, né, professor? Nós podemos conceber que um ideal humano, que são valores, virtudes, sabedoria, não são massificantes. Você pode ter duas pessoas que sejam justas, mas não necessariamente iguais. Duas pessoas que tenham um grau de sabedoria, mas não necessariamente iguais. Muito pelo contrário, a humanidade ela não é idêntica, ela é complementar. As diferenças somam e são fundamentais no esquema da natureza. Como dizia Aristóteles, a igualdade não existe nem é desejável. Duas folhas de uma mesma árvore não são iguais. Então, cada um vai ter que encontrar o seu caminho conforme as suas características, é claro. Por isso é considerado uma pirâmide de infinitas faces. Talvez uma face para cada ser humano. Agora, o que não podemos perder de vista é que, como humanidade, no ápice todos nos encontramos. Sim. Cada um pelo caminho que escolheu, mas todos nos encontramos com um grau de fidelidade a valores universais e com um grau de sabedoria. E é pensar que muitas vezes o que atrapalha esse contexto é justamente uma idealização distante desses ideais de coletividade, de humanidade, mas de construções de receitas de felicidade, de bem-estar, que não necessariamente são possíveis de ser realizadas dentro da vida humana, né? Dentro se almeja muito algo que se torna inacessível por realidades que são tão distintas, né? Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas não têm ideais, elas têm projetos. E projetos, em geral, em relação a alguma coisa, alguma satisfação, algum ganho, alguma projeção da personalidade. São projetos bastante egoístas. Ou seja, eu quero me tornar famoso, eu quero ter uma determinada posse, eu quero ir a algum lugar, ir a outro. Eles não são em si maus, mas não são suficientes para justificar uma vida. Quando nós chegamos nesse ponto que eu falei para imaginarmos, diante da morte, no nosso último dia, o que vai fazer diferença aí foi o que eu somei ao mundo, a mim mesmo, ao outro que participou da minha vida. Foi o quanto eu fui fator de soma, o quanto eu não vivi em vão. Não vai fazer muita diferença quantas vezes eu fui à Europa, ou quantos carros eu tive, ou quantos seguidores eu tinha na internet. Nada dessas coisas vão fazer diferença quando estivermos diante desse contraste. A tradição oriental tem uma teoria que chama da teoria do impacto, que diz que o contraste traz consciência. Entre duas cores você percebe as duas, porque nesse contraste você pode percebê-las. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, eu não a perceberia.
Tá? Então, no contraste entre a vida e a morte, eu vou perceber o que é válido na vida. E o que é válido na vida vai se reduzir exatamente àquilo que eu somei para o mundo, para o outro, para mim mesmo, em relação a esse ideal humano. Tem um autor contemporâneo, que eu gosto bastante dele, um romancista, Stephen Pressfield, que ele diz que o objetivo para ele, que ele constantemente se coloca isso, o objetivo dele seria usar todos os seus esforços para empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho isso muito bonito. Cada um segundo as suas características, mas existe um caminho humanizador, tá, que paira por cima de todas essas características. E, logicamente, os grandes ideais são aqueles que estão conectados com isso. Fazer diferença, não viver em vão. O resto são projetos, que podem ser bons ou maus, mas não são suficientes para justificar uma vida. Tá? E nem são suficientes para trazer a tão sonhada felicidade. São simplesmente prazeres momentâneos. E que esse conceito de felicidade também é um conceito muito massacrante, né? Essa ideia de que as pessoas vão alcançar uma felicidade, que ela vai ser quase que um platô para a vida, onde ela vai se repetir e se reiterar sempre. Eu vejo isso pela experiência do consultório. As pessoas se queixam muito de infelicidades e quase sempre elas deixam de enumerar, elas deixam de caracterizar os momentos felizes, né? Como, Odair José que dizia, não é isso? Que felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Filosofias populares também funcionam? Algumas sim, outras não. Particularmente em relação à felicidade, eu tenho uma visão que é embasada de alguma maneira por alguns filósofos, que é como se estivéssemos no palco de um teatro. Você tem um pano de fundo, que é a felicidade. Felicidade depende de uma única coisa, de você estar quites com você mesmo, com a tua consciência, coerente com aquilo que você é e com os valores que você adota como necessários. Se eu estou quites comigo mesmo, coerente com aquilo que eu acredito, eu estou feliz. Por esse palco vão passar momentos de tristeza, momentos de alegria, mas nenhum nem outro afeta essa felicidade de fundo. A única coisa que pode afetar essa felicidade de fundo, esse estado de bem-estar, de paz interior, é se você trai a si próprio. Se você vai contra aquilo que intimamente você percebe como a tua identidade. Se eu vou contra os meus valores, se eu vou contra o meu ideal, se eu me sinto traindo a mim mesmo, aí eu afeto esse pano de fundo. Enquanto não afeto, eu me sinto leal a mim mesmo, leal aos meus ideais, é um estado de paz de espírito, de coincidência consigo mesmo, que é um pano de fundo mais ou menos constante. Agora, o que passa pelo palco da vida vão ser alegrias e tristezas, que essas sim são bem passageiras. Aí você pode estar passando por um momento doloroso e ainda assim ter um pano de fundo de felicidade. Eu tenho paz de espírito, eu fiz o melhor que eu pude em todos os momentos, fui coerente com os meus princípios em todos os momentos. Esse é um momento de tristeza, vamos viver a tristeza. Mas não afeta esse estado de felicidade, que é o pano de fundo desse teatro. Depende de sermos coerentes, íntegros e coerentes conosco mesmo. Coerência e contexto são duas coisas que se aliam muito em nome do que a senhora está descrevendo como felicidade, né? Saber perceber o que a vida pede naquele momento e estar ligado a isso, fielmente ligado a isso, seria então uma receita de felicidade. Com certeza. Existe uma filósofa do século XIX, ela é chamada Helena Blavatsky, que eu gosto bastante, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, olho para trás e vejo um momento X da minha vida. Todos os recursos que eu tinha para responder da melhor maneira possível, coerente com os meus ideais, foram utilizados ali. Se eu estivesse passando por aquilo hoje, seria diferente, os meus recursos são outros. Mas eu não posso cobrar de mim mais do que as ferramentas que eu tinha naquele momento. Eu fiz o meu melhor. Eu estou em paz com céus e terra. Eu durmo o sono dos justos. E isso é um estado de felicidade. Ainda que o momento seja de tristeza. Esse estado de felicidade pode ser mantido. Agora, a nossa natureza humana não é tão... isso não é facilmente apreendido pela nossa natureza, né? As forças que compõem a nossa natureza, às vezes elas são tendenciosas para outros impulsos, para outras buscas, para outras ilusões. É por isso que tem que ser uma escola?
É por isso que a filosofia tem que ser um caminho, uma construção e não um achado propriamente dito, mas uma construção. Na verdade, nós vivemos um ciclo histórico. É claro que a humanidade sempre teve as suas dificuldades, mas esse é um ciclo histórico de muita superficialidade. Tudo é muito rápido, né? Não há tempo para aprofundar nada, nem mesmo os nossos relacionamentos, como dizia Bauman na tal da modernidade líquida, que está tão na moda, né? Não existem relacionamentos, existem contatos que são passageiros. O homem líquido não tem endereço, não tem uma profissão fixa, não tem um grupo familiar fixo, tudo é muito volátil, e a única coisa que importa para ele é projetar uma imagem de si próprio que pareça próspera, que pareça interessante. Ele é mais uma etiqueta do que um ser humano. Então, essa superficialidade faz com que a gente se identifique com acidentes superficiais da nossa vida. Então, é uma alegria momentânea, saboreie, viva, mas saiba que ela tem um ciclo, ela se esgota. É uma tristeza, bom, tem um ciclo também, viva, extraia daí o melhor ensinamento que ela pode te dar, mas tem um ciclo, não espere das coisas passageiras que elas sejam eternas, não espere das coisas mais do que elas podem te dar. E o estado de felicidade, só quem pode te dar é você mesmo, independente de qualquer circunstância. Se você pega em 1600 um filósofo como Giordano Bruno, que foi preso pela igreja medieval, numa cela que era tão baixa que ele não cabia em pé lá dentro. Um lugar úmido em Veneza, Ipiombe, que era um lugar úmido e irradiava água, e ele ficou naquelas condições por anos. E quando se tirava ele, eles pensavam, deve estar louco. Ele estava cada vez mais lúcido. Ou seja, mesmo numa circunstância como essa, uma pessoa que tem condições para tanto, né, que tem maturidade para tanto, pode manter um estado de felicidade. Nessas condições, eu estou fazendo o meu melhor, controlando os meus pensamentos, as minhas emoções, para não me torturar, fazendo boas reflexões, ou seja, gerando algum produto no plano em que eu posso gerar produtos, que é o plano mental, tá? Aceitando que a vida tem seus ciclos, quando esse ciclo se esgotar, vai ser uma outra coisa, tá? Enquanto ele durar, é porque é necessário que ele dure, certo? Um certo grau de confiança na vida, que também é muito importante. Então, nós nos identificamos com acidentes momentâneos e queremos ser colecionadores de alegrias. Bom, isso é cíclico, isso é uma senoide. Se tem um ápice, vai ter um vale, né? Tem cumes e vales. Então, ciclicamente, eles vão se compensar. E deveríamos estar mais ou menos preparados para isso, porque isso nos afeta menos quando estamos preparados. A senhora falou agora em confiança na vida, né? E muitas vezes o olhar leigo, ele teme certas reflexões, certos caminhos de pensamento, justamente por achar que isso pode invalidar uma fé. E o que a senhora está dizendo é justamente o contrário, né? De que nós podemos reforçar uma fé em algo invisível e algo intangível, numa crença religiosa, por exemplo, né? Sem necessariamente achar que a promoção dessa reflexão e dessa busca vá sufocar ou vá esmaecer esse processo, né? Como é que a gente pode pensar nessa imagem de Deus para a filosofia, para esse exercício de promoção da reflexão e da busca existencial? Bom, eu não poderia falar para a filosofia, porque você tem que considerar que filosofia houve na Idade Média, houve na Antiguidade, a filosofia moderna muitas vezes baseada no ateísmo, ou seja, tem muitas formas de se fazer filosofia. Posso dizer particularmente para mim, considerando tudo que já estudei, considerando todas as reflexões que fiz, eu percebo claramente que tudo caminha para a unidade. Que esse uno, esse absoluto, que o taoísmo chama de Tao, né? Esse uno absoluto é a origem de todas as coisas e também o fim. O universo veio dessa unidade e caminha para ela. Se você parar para perceber, a natureza inteira ela vai unindo para potencializar. Pega partículas de átomos, quando você junta e forma um átomo tem mais poder do que partículas esparramadas. Você junta átomos, uma molécula tem mais poder do que um átomo. Assim também, se você pega a nível astronômico, planetas voando a esmo têm menos poder do que planetas organizados em torno de uma estrela. Podem até dar origem à vida, que é uma coisa fantástica. Ou seja, a natureza vai unindo e potencializando.
E isso é a via de trânsito da natureza. O homem muitas vezes está na contramão dessa via de trânsito. Ele, às vezes, se você pega uma pessoa numa situação de trabalho, é até engraçado isso. João faz X, produz X. Aí você coloca José para trabalhar com ele. Eles competem tanto, brigam tanto, que João mais José fazem X sobre 2, menos do que o João fazia sozinho. Sim. O tanto que eles não somam. Começa ali uma guerra de vaidades, uma guerra de egos querendo se sobrepor um ao outro, e ao invés de potencializar, eles se enfraquecem. Produzem menos juntos do que produziriam separados. Isso é a contramão da lei da natureza. O ser humano ele tem que aprender a unir, ele tem que aprender a encaixar, ele tem que aprender a complementar. Eu acho muito curioso porque há cerca de 2 anos houve uma revista, Scientific American, que eles publicaram um artigo que para mim foi bem marcante. Há toda uma polêmica em relação ao tempo em que viviam na Terra o Neandertal e o Homo sapiens, mais ou menos lado a lado, né? Chegaram inclusive a se mesclar. E não se sabe por que o sapiens prevaleceu e o Neandertal sumiu. E aí um grupo de estudiosos fez uma hipótese que eu achei muito interessante. Eles perceberam que, contrariamente ao Neandertal, o sapiens tinha uma capacidade de colaboração muito grande dentro das tribos. Eles sabiam trabalhar em conjunto com pessoas que, ainda que não fossem ligadas por sangue a eles, mas que pertenciam à comunidade, eles tinham capacidade de somar, trabalhar juntos. Ou seja, a gente prevaleceu pela colaboração, pela capacidade de unificar. E hoje somos mais divididos do que nunca. Vivemos sempre num isolamento constante. Podemos estar no meio de uma multidão, mas estamos isolados. Então, eu acredito no caminho da unidade como um caminho de volta para casa. Sim. Que essa unidade com todos os seus atributos, porque os atributos da unidade são fraternidade, são bondade, são amor, todos esses são atributos que trabalham para ela, trabalham para unir. O amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Né? Então, todas essas coisas trabalham para a união. Então, é inclusive o que Pitágoras fala, né? O universo sai do zero, passa para o 1, depois volta para o 1 e volta para o zero, que é a década. Ou seja, as coisas expandem e contraem, como se fosse um grande coração. Agora é pensar também que todo esse sistema, ele se compromete por uma palavra que a senhora citou nessa sua fala, que é a vaidade. Né? A vaidade, ela acaba muitas vezes sendo aquilo que vai separar as pessoas, que vai colocar as pessoas em choque, em lutas por poder, que vai fazer com que aquilo que poderia fluir com facilidade encontre objeções. A senhora, qual a avaliação que a senhora faz para a vaidade nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Onde, no mundo das redes sociais, por exemplo, no mundo de Instagram, de uma vida definida por uma foto, né, de um bem-estar, o sucesso ser definido por likes, por coraçõezinhos, né, que são dados. Como é que a senhora vê o papel da vaidade dentro desse nosso momento? Já foi pior? Estamos piorando? Onde a gente está nesse lugar? É difícil fazer um apanhado histórico, né, desse tipo de comportamento. Mas o que eu percebo é que no nosso momento histórico ela é mais incentivada do que qualquer outro que eu possa ter contato. A vaidade ela é a base da prosperidade, do êxito, porque o êxito se faz sobre o fracasso dos demais. Você não aprende a ganhar junto, você aprende a ganhar sobre. Se você chega para um amigo e diz, eu participei de uma maratona, tinha 1000 concorrentes, eu tirei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, meus parabéns, hein, João? Coisa boa. Em que lugar tiraram os outros? Todo mundo tirou em primeiro lugar, todo mundo ganhou, acabou a graça. Ainda que a marca de tempo tenha sido a mesma, mas acabou a graça, porque a vitória se faz sobre o fracasso dos demais. Nós não sabemos ganhar juntos, só sabemos ganhar sobre. E o êxito, necessariamente, você tem que estar no ápice de uma montanha de fracassados que você passou por cima. Esse tipo de mentalidade, logicamente, vai favorecer um egoísmo cruel, uma vaidade cruel, onde as pessoas querem se afirmar, muitas vezes não destacando seus valores, mas amarrotando as pessoas que estão à sua volta, né? Impedindo que elas se realizem. Ou seja, não sabemos trabalhar juntos. Esse é um dos problemas que, inclusive, as empresas têm hoje.
A concorrência entre as pessoas é desleal. Não há fidelidade de uns com os outros, não há fidelidade de todos com a empresa. Ninguém é fiel a nada nem a ninguém. Apenas ao seu nome que tem que ser projetado. Como se nós pudéssemos considerar que é um grande produto você projetar o seu nome na vida. O que as gerações futuras vão ganhar com isso? Ah, Lúcia, o que ela fez? Não fez nada de relevante. Em menos de uma geração já ninguém lembra de Lúcia nenhuma. E é mais do que justo, porque eu só fiz coisas pela minha personalidade, as minhas coisas morrem junto com a minha personalidade. É muito pequeno. Né? Perdão. Nós deveríamos ter poderia chamar de sadia ambição, de que a nossa vida irradie mais adiante, beneficie pessoas que a gente não chega a conhecer. Eu gosto muito de poesia, tem um poema meu que se chama Aos Meus Tetranetos, ou seja, alguma coisa que eu deixo para você, alguma coisa que vá adiante, que faça com que você possa ser um ser humano melhor, algum esforço que eu fiz, algum momento onde eu superei a minha condição mais animal, onde eu fui realmente humano. Tem que ter essa sadia ambição de ser humano. Tá? E aí entra a fraternidade, entra a colaboração ao invés da competição. A nossa é uma sociedade que estimula demais. A vitória se dá montando numa montanha de fracassados. É ganhar sobre, não ganhar com. E isso é um estímulo tremendo à vaidade e, consequentemente, ao egoísmo também. Como é que a senhora vê essa questão dessas novas tecnologias vamos por partes. Primeiro, como é que a senhora vê a questão de redes sociais hoje e o papel que isso tem ganhado dentro da sociedade, de como isso tem não sido absorvido? Eu acho que isso já passou da fase de ser absorvido pela sociedade, a sociedade está absorvida por isso já, né? Assim, como é que qual é a leitura que a senhora faz desse movimento, dessa busca e desse canal tanto de integração, por exemplo, a gente está aqui pelo resultado disso também, mas de uma definição da sociedade a partir desses novos valores que surgem dentro desses campos e desse advento aí das redes sociais. Qual a leitura que a senhora faz? Posso te contar uma piadinha antiga e extremamente sem graça? Pode. Gostamos. Você ri só para não perder o amigo, né? Diz que havia um jovem que estava noivo e apaixonado, planejava o seu casamento. Quando ele passa pela janela da casa da sua amada, ele vê que ela estava aos beijos com outro homem no sofá da sala. E aí ele fica muito revoltado com aquilo, resolve tomar uma decisão radical. Vendeu o sofá. Resolveu o problema. Eu, às vezes, percebo que a gente está vendendo o sofá. Redes sociais são um meio de comunicação. Quem as usa de maneira inapropriada são os vícios, as debilidades, as fantasias, as fugas, as projeções humanas. Agora, se você acaba com as redes sociais e não amadurece o ser humano, ele vai extrapolar essas suas fugas até com sinal de fumaça. Exato. Não é uma questão do meio. Então, o coreto só ficou maior, né? O coreto da pracinha onde as pessoas iam e gritavam, agora ele está mais amplo, né? Nós estamos colocando a culpa no sofá mais uma vez. As redes sociais, se nós vamos pensar de uma maneira inteligente, é uma excelente maneira de você colocar aquilo que você tem de melhor. Não o carro mais novo ou a comida mais cara que você comeu, mas as suas melhores reflexões, as coisas mais bonitas que você viu, aquilo que você gostaria de compartilhar, de um bom filme que assistiu, as ideias que você refletiu a partir daquilo. É uma excelente forma de você criar comunidades que compartilhem o seu melhor. De mobilizar pessoas para uma boa causa. Boas causas, né? Ela é excelente como meio. Agora, os seres humanos usam para criar uma fachada, uma máscara. Uma máscara de uma coisa que eles não são. Porque não gostam da sua própria vida, então criam um personagem. E passam a viver ali aquele avatar, aquele personagemzinho, porque aquilo lhes traz mais satisfação do que a própria vida. Enfim, isso é um problema humano. Acaba a rede social, cria outra coisa, esse problema vai estar aí. Então não se trata da rede social, trata-se da humanidade estar tão apática em relação à sua vida. Uma vez, há alguns anos atrás, um pai veio conversar comigo. O filho dele, segundo ele, estava tremendamente viciado em jogos de computador. Certo. Dizia ele que ele não saía da frente do joguinho, coisa e tal. E aí ele veio me perguntar como ele fazia
para tirar o garoto da frente do joguinho. Eu parei para pensar, porque não é só garotos, hoje tem adultos também assim, né? Viciadíssimos. Parei para pensar o que o joguinho tem de tão interessante. Em primeiro lugar, você vai começar a jogar, a primeira coisa que você sabe é o teu propósito. Digamos que você vai jogar o Super Mario, que é o único joguinho que eu conheço, então não tenho muitos exemplos. Vai jogar o Super Mario, você sabe que você tem que recuperar a Princesa Peach desde o primeiro momento do jogo. Você tem um propósito claro que vai direcionar todas as tuas ações. A vida também deveria ter um propósito para direcionar todas as tuas ações. No joguinho são colocadas dificuldades e o garoto gosta das dificuldades, porque ele sabe que superando essas dificuldades ele vai para um outro nível de perícia. Coisa que mais irrita um adolescente vai ser dar um jogo fácil para ele. Ele quer dificuldades, porque ele sabe que as dificuldades o promovem para um outro patamar. Na vida é a mesma coisa, só que quando a gente bate numa dificuldade a gente chora, a gente quer o joguinho fácil. A gente perdeu o espírito do garoto que está jogando. O joguinho tem um monte de ferramentas que você sabe manejá-las, você faz o Super Mario pular, cair atrás do bandido, e enfim, manejando você se sai muito bem no jogo. Nós temos N ferramentas de imaginação, de inteligência, de vontade, de bondade, de criatividade, de amor. Temos que saber manejar as nossas ferramentas, porque aí temos muito mais chance nesse jogo. O joguinho tem um tutorial que, quando o garoto é esperto, a primeira coisa que ele faz é ler o tutorial para aprender e já começar com uma certa perícia, né? A vida tem tutorial. Todos os homens que souberam viver bem na história gostaram de ensinar. Se for ver para trás, grandes homens, homens que viveram bem, que fizeram diferença para a humanidade, deixaram os seus tutoriais. Viver bem é isso, aquilo. Aconselho, por exemplo, para quem não conhece, um manual do imperador Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio. Ele conversando consigo mesmo sobre o que ele tinha que observar para ter uma vida digna de um ser humano. Negócio fantástico. Esse e outros existem. O que a filosofia faz, inclusive, é resgatar para a gente um pouco desses manuais. Ou seja, todas as coisas que tornam um joguinho atraente existem também na vida. Acontece que a gente deixou de praticá-las na vida. E a vida ficou insípida e altamente sem motivação, altamente cinzenta, paralisados na frente do primeiro problema, sem nenhuma garra, sem nenhuma saga, sem nenhum espírito de aventura. Então a gente abre mão da vida e cria um simulacro de vida, muito mais divertido do que isso. Agora, se a vida é interessante, por que cargas d'água eu teria que substituí-la por outra coisa? Você encara as minhas dificuldades como um grande desafio e sei que vai me colocar em outro patamar de consciência. Por que eu precisaria de outras coisas para substituir isso? A vida tem esse sabor, ela tem todas essas coisas para oferecer. Se nós soubéssemos vivê-la da maneira como um ser humano pode viver, usando todos os poderes que um ser humano possui. E ligado no propósito, né? O propósito inicial que estimula, é a força de vontade, né? A vontade gera força, né? Ela vai trazer o desejo de cumprir esse propósito. Agora, a senhora falou de um simulacro de vida e que muitas vezes também ocupa um espaço de anestésico para a vida, né? De buscar subterfúgios, de buscar para que o sofrimento que é natural e que é inerente ao ser humano, ele perca um propósito sacrificial de ter uma função para o sofrer, de o sofrer não ser um sofrer vazio, de ele ser simplesmente, para que ele seja simplesmente aniquilado e supostamente aniquilado, porque de fato ele não vai ser, e a pessoa vai entrar num estado que é um estado de torpor diante de si mesma e diante da própria realidade, né? Esse torpor também, ele tira da gente uma vitalidade, uma capacidade de enxergar para além de nós mesmos, além do próprio sofrimento. A filosofia também nos favorece nisso, né? De entender o papel do sofrimento dentro da nossa trajetória, não é isso? Com certeza. A filosofia trabalha com a ideia de que a vida é inteligente. Ela é cosmos e não caos. Marco Aurélio, que foi o grande filósofo estoico, dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. É como se nós viéssemos à vida com uma necessidade de viver certas experiências para essas experiências polirem as nossas arestas e chegarmos do outro lado mais humanos do que entramos. Então é como se a gente viesse à vida com um cartão cifrado que atrai para você exatamente as experiências que vão bater nessas pontas e vão limá-las, vão fazer com que você vá
se construindo cada vez melhor. Então, entra uma pessoa na minha vida que cria um determinado problema. Não foi essa pessoa, não é uma questão pessoal. Se essa pessoa tem um problema, coitada, digamos que ela é chata, coitada, porque foi o melhor que ela logrou ser. Ela não é chata por tua causa, não é uma questão pessoal. Agora, ela entrou na sua vida porque você chamou. Se não fosse ela, seria outra. Se não fosse essa situação, seria uma outra simbolicamente equivalente. Mas você vai passar por aí por quê? Porque necessita dessa experiência. E aí nós acabamos com aquela transferência de culpa, assumimos as responsabilidades da vida. Nada acontece comigo que não seja próprio meu. Eu vou passar por todos os lugares que vão bater nos pontos que eu preciso trabalhar, para que eu saiba quais são e para que eu possa começar a trabalhá-los de fato. E isso é porque a minha necessidade de experiência, o meu poder pessoal atrai, porque a vida tem lógica, ela vai me dar o que eu preciso para crescer. Então, ao invés de terceirizar culpas, procurar culpados, que é um dos esportes prediletos da sociedade, é um clássico, coitadinho de mim, ao invés do coitadismo, eu começar a dizer, eu necessitei dessa experiência, e por quê? Que ela veio bater em que ponto? O que ela veio corrigir? E eu necessariamente passaria por isso ou alguma coisa equivalente, porque eu necessitava passar por aí para crescer. Então, a vida toda é dotada de lógica, de sentido. Quando a gente confia na vida, é uma outra visão. Começa a perceber a responsabilidade que temos sobre as coisas que vão entrando na nossa vida. Eu tinha dito lá atrás para irmos em partes sobre a questão da tecnologia, falamos sobre redes sociais, e aí eu queria trazer para a senhora também o questionamento sobre a inteligência artificial, que hoje se desponta como algo dubiamente promissor e perigoso. Promissor para desenvolver possibilidades, mas também muito perigoso pelo mau uso que ela pode possibilitar das incontáveis formas de danos possíveis que ela pode gerar. Como é que a gente pode olhar para isso e ter um olhar lúcido sobre essa inteligência artificial, para que ela, do que já sabemos sobre ela, como é que a gente pode ter um olhar lúcido, pé no chão, sobre o que ela de fato vem fazer dentro da nossa vida, do nosso cotidiano? Eu não sei o que virá pela frente. Hoje é toda uma polêmica em relação à consciência. A gente não sabe nem o que é a consciência, que dirá simulá-la numa máquina. Nem a nossa a gente sabe explicar. O que eu vejo é o que é nesse momento. E o que é, se a gente simplificar bastante, é o seguinte: existe uma nuvem enorme, imensa de informações dentro dessa rede. E dentro dessa rede, essas informações são captadas e combinadas entre si, gerando efeitos diferentes que ainda não tinham sido vistos. Mas todo o insumo está dentro dessa massa de informações que está na rede. Ela não é propriamente criativa, ela não tira nada de outro lugar. Ela recombina, talvez de uma maneira diferente, aquilo que foi dado como repertório para ela. Que aí pode recombinar de uma maneira totalmente diferente e daí tirando conclusões a partir daquilo que ela mesma recombinou. Mas ela não tem outro lugar de onde tirar o seu insumo que não dessa massa de informação e extraindo consequências lógicas. A gente, em filosofia, estuda a lógica, né? Aquele exemplo clássico da lógica. Todo ser humano é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Essa conclusão, Sócrates é mortal, não é uma novidade. Ela está implícita lá na primeira premissa. Eu só fui explicitando coisas que já estavam implícitas no início. Não é uma coisa nova. A inteligência artificial não tem como tirar coisas senão através da lógica. Uma dedução lógica daquilo que ela tem como repertório. Não tem como ela trabalhar, por exemplo, com imaginação, intuição, uma criatividade que sai da caixa, apela para outros, uma visão simbólica da natureza, uma criatividade que apela para a visão de símbolos que a vida tem em sua volta. Ela não tem como dar esse salto imaginativo, ela não tem como apelar para outros recursos humanos. Isso quem tem somos nós. Agora o problema é que nós também estamos na mesma caixinha, trabalhando e recombinando o repertório, no nível de mediocridade de doer. Nós trabalhamos com essa mediocridade maciçamente, com raras exceções. Então, logicamente, se a máquina entra
E para fazer isso, que é a análise combinatória do repertório, ela é muito melhor do que nós, ela vai desempregar um bando de gente. Sim. Mas eu acredito que ela não está ocupando o nosso lugar. Nós é que estávamos ocupando o lugar dela. Porque essa maneira de viver e de pensar é de máquina, não é humana. O ser humano é capaz de pensar em outro nível. O ser humano é capaz de cair uma maçã na cabeça dele e ele deduzir a lei da gravidade. Ele pensa outra coisa, ele tem um outro campo de especulação, que é aquilo que Platão falava da teoria das ideias, né? O mundo das ideias, onde as coisas nascem como arquétipos. O ser humano tem recurso de chegar a arquétipos, de perceber as ideias de uma maneira intuitiva. Tudo isso está muito passivo. Como se nós não quiséssemos entrar nessa seara, que é exatamente o que nos distingue como ser humano. E agora nós vamos ser obrigados a entrar, porque vai ser o que vai restar para nós. Ou seja, se nós não ocupamos o nosso espaço propriamente humano, se queremos continuar nos repetindo de uma forma medíocre para simplesmente sobreviver, vamos perder o nosso espaço. Estamos concorrendo com uma máquina que não falha, tá? Que não cansa, não falha, não tem distrações, tá? Não tem a velocidade que nós temos, é muito mais rápida. Ou seja, não tem como competir. Mas vamos e venhamos, isso é a seara dela. A mente mecânica em cima de um repertório dado, que vai logicamente deduzindo coisas que já estavam aqui nas premissas, isso é o território dela. Ela não está invadindo o território humano, ela está no terreno dela. Isso é mecanicidade. Tudo que não é mecânico, que apela para um recurso a outros planos, isso é humano. Eu fiz uma palestra, uma ocasião, onde eu fazia uma seleção de tópicos que a inteligência artificial não seria capaz de trabalhar. Tipo visão simbólica, por exemplo. Tá? Você, às vezes, olhar um determinado momento na natureza e dali deduzir uma lei da natureza ou fazer um paralelo com o que acontece contigo. Tá? Não sei se você já percebeu, por exemplo, quando tem uma tempestade, que as árvores se sacodem violentamente. Você percebe como é bonito aquilo? A natureza é bela até quando destrói. Não é isso? Aí você desvia os olhos para um prédio de apartamento. Feio, mal construído. Você diz, o homem é feio até quando constrói. O que será que tem de ingrediente na natureza que faz com que todos os estágios do funcionamento dela sejam belos? E muitos dos estágios do nosso funcionamento não sejam, ainda quando a gente constrói. Aí quando você começa a perceber a fidelidade a leis da natureza, aquilo que os orientais chamavam de Dharma, a natureza segue perfeitamente o seu Dharma, enquanto o ser humano não. Tá? Enfim, você começa a deduzir coisas de uma tempestade na janela, do comportamento de um animalzinho. Como a gente aprende coisas assim, pode tirar de todos os lugares. Você abre a sua janela, tem 1000 coisas para ver. E isso é um aprendizado que é exclusivamente humano, começar a ver a vida de maneira simbólica. Começar a pensar sobre as coisas que estão à sua volta, não ficar passivo diante de uma tela. Começar a aprender até com o comportamento do seu cãozinho. Tudo. Começar a perceber as mensagens cifradas que a vida tem à nossa volta. Que é o que o nosso ancestral, foi o ponto de partida do nosso ancestral para poder desenvolver as possibilidades, inclusive as escolas filosóficas, não é? Parte muito do olhar, do observar a natureza, do observar as interações, né, entre forças distintas da natureza e de algo que em algum momento foi espontâneo, mas que foi aos poucos sendo ceifado dentro do nosso pensamento, outras prioridades foram sendo colocadas à frente. E isso nos afastou de uma capacidade de sentir também, de conseguir confiar naquilo que sentimos, né? Hoje o sentir ele acaba virando quase que um problema. Muitas vezes ele é evitável, né? Quando se tenta fazer isso, gera repercussões, obviamente, mas se tenta evitar o sentir por achar que o sentir pode ser algo problemático, pode ser algo que vai gerar algum tipo de repercussão negativa. Nós nos afastamos muito da origem, assim, a gente se afastou pela idade do homem. Nós nos afastamos muito rapidamente da origem, assim, num curto espaço de tempo a gente se afastou muito da origem. A gente começou a criar dogmas que foram esquematizando a cabeça da humanidade de uma maneira tal que ela deixou de ver o que é óbvio.
Num primeiro momento havia uma facilidade muito grande de achar que o que acontece com a árvore também acontece comigo. Porque eu e ela somos seres no mesmo painel, no mesmo cenário, no mesmo mundo. Esses paralelos eram mais fáceis de serem feitos. Num determinado momento a gente quebrou isso, disse o homem é o único ser que tem importância, toda a natureza é para servi-lo. Ou seja, eu tenho outro status. Eu não posso me comparar ao que acontece com uma árvore, não posso me comparar ao que acontece com uma água, um bichinho, não posso, porque eu sou um ser todo especial. Na verdade, esse status exageradamente alto que o homem deu a si próprio vem de um dogmatismo dessa nossa era histórica. Ou seja, tudo que está aqui é para nosso usufruto, nós somos seres muito especiais. Que não é assim. Temos tanto o direito de estar aqui quanto qualquer coisa. Todos estão aqui para cumprir a sua meta, trabalhar a sua evolução e não simplesmente para servir o ser humano. Tá? Então isso foi fazendo com que a gente tivesse pontos cegos. Às vezes tem ali diante de você acontecendo uma coisa que explica um drama psicológico que você está vivendo e você não vê. Essa semana mesmo eu estava lá puxando a água no meu quintal e como o pedreiro que fez o cimento não fez muito regular, tem uns lugares mais baixos que a água corre para lá e forma aquele barro, aquela aguinha suja. E eu estava com o rodo puxando aquela água para o ralo e ela corria para aquela aguinha suja. Aí eu percebi que o meu pensamento tende a um comportamento muito parecido. Se eu não usar da vontade para levá-lo ao ponto que eu quero, ele tende a acumular no ponto mais baixo e mais sujo. Se eu não coloco a minha vontade para puxá-lo para o patamar que eu quero, ele vai para aquele ponto mais baixo e mais sujo e fica ali. Eu falei, gente, então é uma vontade constante para colocar o meu pensamento no ponto que eu quero. Em qualquer coisa, você pega ensinamentos que você começa a perceber, puxa, isso acontece exatamente comigo. Mas o homem deixou de ler a natureza, deixou de se considerar parte da natureza. E tem um monte de dogmatismos que vão sendo criados, que vão amparando isso. Então, a natureza é uma coisa meramente utilitária, tanto que nós nos tornamos predadores. É para a gente utilizar, utiliza do jeito que quiser. Tá? Deixamos de nos considerar parte da natureza e de aprender com ela. E de uma forma tão covarde, tão perversa, né? Porque esse usufruto que se faz, né? Esse uso predatório que se faz, melhor dizendo, ele acaba sendo não só ofensivo, danoso à própria natureza, mas também entre os próprios homens, né? Usar toda essa natureza para poucos. É usar toda essa natureza para o benefício e para o enriquecimento de poucos em detrimento de outros milhares que vivem situações penosas e que poderiam estar, de alguma forma, se mais integrados, poderiam, a ideia de uma equidade entre os homens, ela também se perde dentro desse princípio. Não é só uma luta dos homens contra a natureza, é uma luta dos homens contra os próprios homens, muitas vezes. E isso é uma coisa que me preocupa, porque, obviamente, todo mundo vai falar, não, as pessoas, a gente precisa proteger as pessoas que são menos dotadas. Eu concordo, as pessoas que são menos dotadas, pela vida, que têm dificuldades financeiras, a gente deve protegê-las. Mas tem algo que, para mim, é mais preocupante do que qualquer coisa. É o fato de que, se você pega uma pessoa que está nessa situação financeira muito difícil, uma situação muito complicada de sobrevivência, e a coloca num posto onde ela tem muitos recursos e muito poder, ela não vai pensar nos novos pobres que ficaram lá. Ela vai continuar considerando que ela tem que ter todos os privilégios e os outros têm que sofrer para que ela tenha aquilo mesmo. Certo. Não é uma coisa tão simples e engessada como as pessoas pensam, que todo mundo que está numa determinada situação é bonzinho e pensa na humanidade. Nós todos estamos contaminados pelo egoísmo. De tal maneira que você tira uma pessoa daqui e bota ela aqui, ela é tão egoísta quanto o que estava antes. Sim. Então não adianta você combater a pobreza simplesmente no mundo concreto, você precisa combatê-la como atitude dentro do ser humano, de gerador de pobreza, de gerador de exploração, que é o egoísmo. Sim. É o egoísmo. E daí a importância da educação, não é, professora? Porque a educação é o único ponto de partida palpável, possível, para que as pessoas consigam se desenvolver. E aí, quando eu falo em educação, eu incluo, inclusive, o uso da filosofia, né? O benefício da filosofia dentro desse processo, para que as pessoas possam encontrar vias
de fortalecimento, desse fortalecimento que vem de dentro para fora, que não vem simplesmente como uma benesse, mas vem como uma possibilidade que se desenvolve dentro de si. A situação da educação, ela tem como a gente ter fé? Tem como a gente ter um olhar promissor para a nossa realidade? As pessoas quando me dizem o problema da educação, a educação deveria ser estendida para todos, concordo com tudo, acho tudo muito interessante, mas o que é educação? A gente está falando de quê? Isso que nós temos hoje forma as pessoas para serem menos egoístas? Aonde? Em que nível? Não tem isso, não existe. Nós temos informação e não formação. Nós damos dados técnicos para que a pessoa tenha êxito material, e não dados humanos para que ela seja um ser humano mais realizado, mais pleno e mais útil à sociedade. Não existe essa formação. Então, nós deveríamos não só ampliar a educação, mas revê-la nas suas bases. Nós consideramos, por exemplo, uma pessoa que não tem base moral nenhuma, que todo mundo sabe que não tem muito caráter, você não colocaria uma arma para ela defender a cidade na mão de uma pessoa assim. Você sabe que ela poderia usar isso de uma maneira inadequada? Bom, os dados técnicos que nós temos, as informações que temos, são uma arma. E a gente não checa se as pessoas têm uma boa base moral para colocar na mão delas. Checa apenas se passou numa prova. E coloca na mão de qualquer um. E esse desenvolvimento muitas vezes pode ser um desastre contra a própria humanidade. Porque nós temos uma criança com uma faca na mão que não sabe manejá-la. Então nós não fazemos nenhuma premissa de uma base sólida de caráter, uma base sólida de moral, antes de dar informação para as pessoas. Saímos distribuindo por critérios que são muito inconsistentes. E hoje, até mesmo dentro do seio familiar, muitas vezes os pais estão realizados quando os filhos ganham bem. E não necessariamente quando são excelentes seres humanos, somam para a comunidade, somam para a humanidade. Às vezes podem até achar que isso é uma perda de tempo. Isso vai virando uma questão também transgeracional, né? Esses pais, eles vão transmitindo esses valores de uma forma equivocada, ou melhor dizendo, deixando de transmitir valores e gerando equívocos, e isso vai perpetuando uma história dentro do nosso país, né? Com certeza, muitas vezes a gente vê acontecer dos pais instruírem os filhos a cuidar da sua família, isso é sua responsabilidade, o resto não. Então, imagina isso dentro do corpo, que é mais uma visão simbólica. Uma célula que pensa apenas nela e no corpo não. Isso vai gerar um comportamento anômalo, que daqui a pouco ela é uma célula tumoral. Exato. Porque o comportamento dela condena todo o corpo e ela morre junto. É absurdo hoje programarmos alguém para viver só em função dos seus interesses. Nós todos estamos implicados no que acontece com a humanidade, até o último dos seus componentes. Tudo tem a ver com a gente e está mais do que na hora da gente tomar consciência disso. Então, se nós considerarmos a educação atual, o ápice dessa educação atual, uma pessoa que tem lá todas as pós-graduações, mestrados e doutorados que você possa imaginar, necessariamente ela é um melhor ser humano do que aquele que está aqui embaixo, sem nenhuma alfabetização? Necessariamente ela tem mais compaixão? Ela é mais justa? Mais fraterna? Não. Inclusive, se você for pegar as grandes crises que a humanidade viveu nessas últimas décadas, crises que geraram um prejuízo econômico enorme, não foram provocadas pelo homem que não tem educação, foram provocadas por esse ápice de homens formados nas melhores universidades do mundo, que deram os maiores golpes, que levaram países à bancarrota. Isso foi provocado por quem está lá em cima. Ou seja, isso não está garantindo nada. Esse processo todo não está garantindo que o cidadão tenha sequer uma certa coerência, um certo indício de humanidade. Absolutamente nada. Platão costumava dizer que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Porque o conhecimento potencializa o que você tem. Você não trabalha para melhorar o que você tem, vai potencializar a sua inveja, o seu orgulho, o seu egoísmo predador, tudo isso vai ser potencializado. E é melhor não potencializar. Se você só tem isso, é melhor não aprender nada. Aí não é... o que estou entendendo da fala da senhora não é de ter um olhar de privação da educação, mas de uma complementação da educação, de que sejam inseridos dentro da educação valores que ajudem a formação do ser humano
não só de um ser humano que se desenvolve biologicamente ou que se desenvolve economicamente, mas que se desenvolve como ser. É lógico, ninguém tem intenção de privar ninguém de educação. Agora, o que eu digo é não concordo com os critérios atuais. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que é comprovadamente um psicopata, ele tem perfeita condição de passar numa prova de vestibular. Nossa, eles viram condição. CEO das empresas onde eles trabalham quase sempre, né? Os critérios que a gente tem não freiam esse tipo de coisa. Exato. Isso é uma coisa que a gente teria que ter responsabilidade. Tá? De tal maneira que trabalhasse uma base moral consistente para, em cima disso, você construir um conjunto de conhecimentos que são potencialmente perigosos. Podem se voltar contra a humanidade. E o dano não fica em um, né? Essas pessoas, principalmente, quanto mais esse tipo de qualificação elas têm, elas são capazes de gerar danos sistêmicos, né? O resultado é um resultado que impacta e que muitas vezes pode impactar uma geração, pode impactar não só por uma pessoa ou por um grupo grande de pessoas, mas pode fazer um passo para trás dentro do nosso caminhar, né? Isso acaba sendo muito perigoso. Falta o quê para o ser humano? Falta humanidade, falta fé, falta Deus. O que você acha que pode colaborar de fato dentro desse processo para que a gente consiga se estabelecer em gerações futuras com bases mais sólidas e vendo um planeta que está literalmente derretendo? Princípio é aquilo que a gente já falou, né? Faltam propósitos e valores. Valores que te permitem se deslocar na direção dele. A nossa é uma sociedade de valores muito relativizados, construídos, como já falamos, em cima do egoísmo. O que é bom é o que me favorece, o que é justo é o que me traz vantagens. Então, faltam propósitos humanistas e valores que vão qualificando o ser humano nessa direção. Canalização de vontade. Basicamente, canalização de vontade se apoia sobre 2 pontos, que é certezas no plano mental, consistência no plano mental, eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar, e perseverança e constância no plano físico. Tá? Eu quero ser humano, eu quero ser uma pessoa com todos os valores que implicam no ser humano. Você já tem uma meta. Tá? No plano físico, perseverança, constância, disciplina, sem pressa e sem pausa. E você iria, logicamente, caminhando em direção a isso. Nós não temos essa base básica para canalizar a vontade. Não temos uma decisão certa do que queremos ser no plano mental. E não temos um ritmo, uma disciplina básica de vida que nos permita caminhar para lá. Enfim, a nossa construção como seres humanos está usando cimentos que não nos mantêm de pé por muito tempo. Muito pelo contrário, nós rastejamos. São bases que não nos mantêm de pé como seres humanos. A ideia da disciplina pega, né? Olha, eu tenho que confessar. Eu busco ser disciplinado dentro de diversos aspectos, mas eu sou forças internas, dificuldades internas, muitas vezes me impedem justamente de ter essa constância que a disciplina promove. Existe alguma possibilidade, alguma técnica? Me ensina aí. A maior técnica de todas é amar o seu objetivo. Eu garanto que se você estivesse apaixonado e tivesse que ter toda uma disciplina para chegar à pessoa amada, você teria, que seria uma beleza. Se eu amo profundamente os meus ideais, quem almeja os fins, almeja os meios. Agora, nós estamos soltos pela vida. Por que eu vou me disciplinar se eu não quero tanto assim nada? Você ama profundamente, o seu coração já está lá. Essa é a ideia clássica, né, da coragem. Seu coração já está aos pés do seu propósito. O corpo só tem que correr atrás. Daí coragem vem de core, coração. Se você está profundamente apaixonado por aquele valor que você está buscando, por aquele ideal que você está buscando, logicamente você vai vencer toda a inércia e vai ter disciplina. O que o ser humano não é capaz de vencer por amor. E também o que o ser humano não é capaz de fazer em nome do amor, né? Porque também grande parte do mal gerado dentro da humanidade foi enunciado com um propósito, com o slogan do amor, né? O amor acaba sendo também um argumento um pouco perigoso, né, professora?
Porque muitas vezes, não o amor propriamente dito, mas aquilo que se enuncia como amor, muitas vezes acaba sendo o artifício para que as pessoas dominem, controlem, manipulem. Como é que a gente pode olhar para o amor de uma forma mais genuína, na essência desse sentimento? Existe uma coisa que eu amo em filosofia, é que ela revê o nosso vocabulário todo. Nosso vocabulário está tão poluído que não permite mais que a gente se comunique. Certo. A palavra amor é extremamente esvaziada. Dentro disso você coloca instintos, você coloca compulsões, você coloca obsessões, possessividade, você coloca tudo dentro dessa panela. É evidente que um único conceito não cobre tanta coisa. Sim. Amor é uma coisa, todas essas outras manifestações são outras manifestações. Então o que eu tenho por você, um amor que eu não vivo sem você, às vezes é um sentimento de posse, às vezes é uma paixão meio viciosa, pode ser mil coisas. E, em geral, o amor não é assim. O amor não almeja outra coisa que não o bem do ser amado. Portanto, se o teu bem está lá, eu te empurro para lá. Ou seja, o amor é aquele que falta para que nós nos tornemos melhores. O amor nos dá asas. Então, é como se você imaginasse o yin e o yang, o tal. Quando você tem só o yin, o movimento dele é muito pequeno, quase não sai do lugar. Só o yang quase não sai do lugar, mas você junta os dois, forma uma roda e a roda vai embora. Ou seja, amor é aquilo que faz com que nós dois juntos tenhamos muito mais velocidade de crescimento como seres humanos do que teríamos separados. Porque eu te dou asas, você me dá asas. E eu não quero outra coisa de você que não que você caminhe em direção ao bem. E você não quer outra coisa de mim que não que eu caminhe em direção ao bem. Isso é amor, é libertador, ele aperfeiçoa, ele empurra a pessoa em direção aos seus propósitos. Outra coisa é ciúmes, é possessividade. Não, você tem que ficar comigo. Isso é o bem para você? Isso te conduz em direção ao bem? Não, mas eu sou muito sozinha, eu sou muito carente. Já tem outras coisas em jogo. Sim. O grande problema é a gente não esclarecer as palavras, né? O amor, eu te recomendo ler o que Khalil Gibran diz no Profeta sobre o amor. É extremamente exigente e dá ao homem capacidade de voar longe. Uma história que talvez você conheça, a história de amor entre Khalil Gibran e Mary Elizabeth Haskell, já ouviu falar? Não, me conte. Khalil Gibran era um grande poeta, para mim o maior que já existiu, gosto demais dele. E ele tinha uma mulher com quem ele nunca se casou, mas que apoiou demais ele nos Estados Unidos, ajudou ele a sua vida inteira, que era Mary Elizabeth Haskell. Em determinado momento eles moravam longe e ficavam trocando cartas. Essas cartas existem ainda hoje, 300 e poucas dela para ele, 300 e poucas dele para ela. E as cartas são uma coisa de louco, porque ela empurrando ele para crescer, para se tornar cada vez melhor, não tem um pingo de carência, de vontade de grudá-lo nela, sei lá, não tem interesse pessoal nenhum no jogo. É o tempo todo empurrando ele para cima. Tem uma passagem que ele diz assim: como é delicioso quando você me aponta o ápice da montanha e diz, eu gostaria de ver Gibran lá. E mais ainda, quando eu sinto por trás das tuas palavras você dizendo, eu gostaria de ver Gibran lá amanhã. Você me empurra para o topo da montanha, você me dá asas. As coisas era muito impressionante. É um amor que realmente um soma para a vida do outro de uma maneira fantástica. Tem um certo momento que ele participa de uma reunião onde se discutia a questão da imortalidade da alma, e ele volta e escreve para Mary nessas cartas. Ele diz o seguinte, eu sou um cidadão muito teimoso, Mary. Tem duas coisas que jamais vão ser capazes de me convencer. Primeiro, que o ser humano não possua uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da sua. Assim, era um nível assim de... Isso é um amor. Cada um estava no seu lugar, um empurrando o outro para o crescimento, no seu máximo, sem interesse pessoal nenhum. Poderiam estar juntos também? Poderiam estar juntos também. Sim. Mas essa liberdade o tempo inteiro. Você não é uma posse minha. Você é um ser humano que está crescendo. E eu vou te empurrar para o próximo degrau. Pode esperar que eu vou empurrar e com toda a força. Estou com você para isso. Para que você seja maior comigo do que seria sozinho. Agora, quantas coisas não tem nada a ver com isso? Quantas coisas. E não se popularizam, afastando de fato a essência do que é o amor, né? O ciúme, a possessividade, como a senhora falou, o controle, a manipulação, a tirania.
né? Muitas coisas são feitas em nome do amor, e não só do amor entre duas pessoas, mas do amor de uma pessoa para uma comunidade, do amor de uma pessoa para uma ideia. É uma palavra que ela acolhe muito bem qualquer emblema e chega a resultados que são resultados perigosos para a sociedade. Com certeza, paixões. Na maioria dos casos, paixões. E as paixões, que às vezes são rápidas quando são atendidas, quando não são atendidas, podem perdurar uma vida inteira e se tornar uma obsessão. Sim. E a felicidade é ter a senhora como uma pessoa apaixonada, obsessivamente apaixonada pelo conhecimento, pela promoção do ser humano como um instrumento de validade da humanidade. E eu agradeço imensamente a sua generosidade por estar aqui. Passaria uma tarde, um dia conversando e tomando do seu conhecimento, mas a gente sei que a senhora tem outros compromissos, então agradeço muito a sua generosidade de estar aqui conosco, de ter aceito esse convite, e deixo esse espaço também franqueado para a senhora, para que sempre que a senhora precise, queira, deseje comunicar algo, estar presente novamente, que a gente possa, a senhora saiba que essas portas estão para mais que abertas, por tudo que a senhora nos oferece nessa conversa de hoje. Muito obrigada. Até uma próxima vez. E eu agradeço também a sua presença. Se gostou, e provavelmente você gostou dessa conversa, porque não tem como ouvir Dona Lúcia e não gostar, encaminhe para os seus contatos, para pessoas que também possam se beneficiar dessa sabedoria. E nos vemos, então, no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, até mais. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.